Olá pessoal que nos segue aqui no canal Aqui Mando Eu. Estou aqui mais uma vez para uma conversa rápida de 5 minutos sobre política. Estamos em plena campanha política. Hoje eu gostaria de tentar passar para você uma explicação por que eu estou entrando na política como candidato a vereador. Antigamente o vereador não ganhava, não tinha salário, não ganhava nada. Meu pai mesmo foi vereador nos anos 67 até 70, com o prefeito Erotides Batista. Não ganhava nada. Para que serve o vereador? Bem, o vereador pode ser comparado ao pai e à mãe em casa. É aquela pessoa que ajuda a organizar a casa. Precisa de comida, precisa de água, precisa de limpeza, uma reforma, levar o menino na escola, cuidar de uma doença, comprar roupa. O vereador, o pai e a mãe fazem isso. Na casa, quem faz isso é o vereador. Como a cidade é uma casa maior, você pode comparar a cidade com uma casa, precisa mais vereadores e aí inventar também o prefeito. O prefeito nem sempre existiu. Nosso primeiro prefeito eleito é de 1935, que é o próprio Bento Ferreira. Antes eram os vereadores, embora tenhamos tido aí dois prefeitos nomeados, que eu não vou nem citar no momento. Mas, então eles são encarregados de organizar a casa. E quando são bons organizadores, é como uma casa bem organizada. A cidade fica um local agradável, bom de se viver, as pessoas têm boa convivência, os desentendimentos são resolvidos da melhor forma possível, a cidade é limpa. É muito bom isso. Então precisamos de gente com esse espírito de ajudar, né? Como eu disse, o vereador não ganhava salário, a partir dos anos 70 passou a ganhar, o que permitiu que até pessoas mais pobres, humildes, pudessem também se candidatar, porque antes não podiam. O cara tem que sair cedo e trabalha até a noite, e ele precisa manter a casa, a família. Mas com o salário, as pessoas mais humildes também puderam concorrer, o que é uma coisa muito boa, porque eles têm uma noção maior das dificuldades do povo. Eles representam o povo. Então, a partir dessa data, passaram a receber um salário, que é muito merecido, né? Eles podem se dedicar ao seu serviço. Então, a função política não é uma função de tirar proveito, de benefício próprio, não. É uma função para servir. Assim entendo eu. Eu até gosto de comparar com o Buda, e gosto dessa historinha porque ela ajuda a entender o que é esse espírito que o político, em princípio, deve ter. O princípio de servir. Aliás, nas campanhas, todos os candidatos falam isso. Você não vê um candidato falando que ele está entrando ali para ser servido. Não, ele quer servir o povo. Então vamos à história do Buda. Ajuda a entender esse espírito. Estava lá o Buda na fila para entrar no céu, que lá também tem fila, é uma fila bem grandinha. Todo mundo querendo entrar, né? Como toda fila, vai lento, até que chega quase a hora do Buda entrar e ele sai fora da fila. O pessoal perto estranha aqui pergunta o que foi. O Buda falou assim: olha, é o seguinte, eu vou voltar para a Terra. Então, mas por quê? Olha lá embaixo. Pessoal, tá vendo? Quanta gente na rua, dormindo na rua, passando frio, passando fome, passando dificuldade. Gente que mora em umas casas, não tem água direito, não tem esgoto. Os meninos vão para a escola, mas não tem muita condição para estudar, porque também tem que ajudar em casa, falham muito a aula, adoecem muito, e é a maioria da população, é 70% a 80%. Eu tenho vergonha de entrar para esse céu com essas delícias, essas maravilhas aí, e ficar curtindo numa boa, com esse povo lá embaixo sofrendo tanto. Eu vou voltar. E assim voltou. Acredito que o Buda seja um político e que ele
personifique o espírito que o político, no meu entender, deve ter, né? Ele vai lá para ajudar. Evidentemente, o pessoal vai pagar um salário para ele, porque ele também deve ter as suas despesas, e é muito razoável que seja. Mas o espírito é de servir e não de se apropriar do dinheiro público, de puxar só a sardinha só para a sua lata, de beneficiar só os seus parentes. Não é com esse espírito, é de espírito de beneficiar a cidade toda, de ajudar a cidade toda e de governar para todos. E nas eleições municipais, você tem condição de perceber quais são as pessoas mais indicadas para isso. Independente de partido, não precisa nem olhar partido, porque você conhece as pessoas, você cumprimenta na rua, às vezes você toma café junto, você visita. Então você tem condição de escolher as pessoas mais adequadas, aquelas que têm mais espírito de servir e não de ser servido. Assim entendo eu. E se você não escolher certo, a casa sua não vai ficar bem arrumada. Então você deve pensar bem na hora de votar, principalmente nas eleições municipais.